Por que não vemos Deus, entre parênteses, no universo, o sistema solar oculto? Eu convido vocês a assistir sempre os últimos vídeos, porque quando aparece uma nova ideia, é complementar do vídeo contíguo, ou seja, anterior. Nós vamos ter que falar aqui de mais coisas que vai dar um nó no seu mental racional. Mas não é nada estranho para a sua consciência. Veja, a sua consciência é sempre a mesma. Você simplesmente vem aqui e se esquece. Eu ando meio esquecido das coisas da matéria, mas sou muito bom em lembrar dessas coisas. Tem pessoas que são muito boas de lembrar de coisas da matéria e se esquece que existe outra coisa além dela. Mas tudo bem, cada um a seu tempo. Não é obrigado a se ser consciente, né? Não é obrigado a evoluir, não se é obrigado a nada. Se não, teria alguém colocando o dedo, você veria o dedo, né, da providência, ou do que você quiser chamar dentro da sua crença. Primeiro eu tenho que entrar aqui numa questão para completar, que no outro vídeo eu tinha falado que Plutão está ligado a um chakra cósmico, ou seja, sistêmico, né, do cinturão de Oort, dentro do sistema solar de Horus. Horus é o nome do Sol, nome oculto dele, gnóstico. Ali Plutão, no nosso corpo, vai se referir, vai ter associação com as palmas dos pés, o que? Plutão e sua lua Queronte, ou Caronte. E é com os pés que a gente vai fazer as maldades humanas, né? Mas depois eu parei em Netuno e Urano, né? Do que eles representariam? Isso aí é quando a gente era Adam Kadmon. A gente tinha até ali. Depois começou a aparecer, a partir que o Sol foi se retroagindo, indo para trás, deixando de ser sutil, começa a aparecer a solidificação, a cristalização da energia solar, que seria o próprio oxigênio se sutilizando em carbono. Carbono, quando se sutiliza, ou seja, se devaneia, vamos dizer assim, se torna gás, ele se torna oxigênio, o gênio. E é gênio, até a ciência ela intuiu bem, é gênio mesmo. Só o carbono, bom carvão, ele é só aquilo ali mesmo. É um carvãozinho bom, né? Para quê? Para a chama chegar e dar consciência, né? A chama da consciência, a luz. É bem complicado de entender com a mente racional, mas é importante que essa informação caia dentro da sua do seu calabouço, né? E talvez isso encha tanto o calabouço que você consiga subir. É como aquela história do cavalinho que tentaram enterrar ele porque tinha quebrado uma perna, daí não utiliza para o trabalho. Cada pasada que davam para enterrar ele, ele subia num monte de terra. Quando vê, aparece o cavalinho de novo. Todo mundo fica boquiaberto. Mas por que você faz tanta piada aqui com um Cristo cósmico, um Deus onipotente? Porque não é nada disso. Sem você dizer isso, aquilo lá não é nada. É a sua fé que faz Deus. Então, quem criou Deus? Nós. Porque Deus, na verdade, ele é muito acima do Deus que a gente criou com a nossa mente, crença, sentimento e apego, né? O que você quiser. A gente quer materializar Deus como se Deus precisasse. Deus é o universo. Nem tudo no universo está materializado. Até na própria Terra tem coisas que parece que não são matéria, tipo o ar, a onda eletromagnética, micro-onda, ultrassom, a luz. Mas tudo bem, isso aí um dia a gente vai entender tudo. Então vamos falar de outros planetas descobertos há pouco tempo pela ciência, como Haumea, Makemake, Eris ou Epic,
né, que aqui no planeta a gente chama de Epic, que é discórdia. O contrário disso é concórdia. Tem Orcus, que é o limbo dos clássicos lá na Divina Comédia de Dante, é o mesmo nome. E Plutão, o senhor dos infernos, por quê? Inferior em frequência, muito longe do Sol. Qual é o planeta mais longe do Sol do nosso sistema? Plutão, né? Até quando falam, eu associo Plutão a Satã, na verdade está ligado ao homem, porque o homem é Satã. Então, se a esposa chamar o marido de meu marido é um Satanás, Anas, nega Sat, do sânscrito, que é uma língua gartina modificada aqui, né? Porque a gente não entendeu direito os rumores, mas a gente pegou por cima a nata da língua. E Sat é verdade, então Satanas é Ana como antagônico à verdade. Então, onde é que a gente encontra daí nesse Adam cósmico os chakras através dessas cristalizações que são os planetas? Vejam que chakra gira e planeta também. Ó, já é uma associação para, né, a sua consciência aí piscar. É um sinal de alerta. Mas tem planetas, né, que são, não é retrógrado como lá na astrologia, mas que eles têm o giro, vamos dizer, o ponto vernal deles é o contrário, que é Vênus e Urano. Vênus está ligado lá no Adam do sistema interior, que a representação somos nós como síntese, nós físico e também alma. Representa o que? A garganta, o causal, o que causa com o verbo. O que acontece aqui em nós, como Vênus? A gente entende tudo errado e fala tudo o contrário. Olha o giro. Então esse chakra aqui ainda não está desperto da garganta e todos os outros estão certos, porque ele ainda não está acabado. Então a gente não sabe ainda bem o que falar. Nem eu estou sabendo, talvez, explicar muito bem para uma mente racional que está abaixo desse centro da voz. Depois temos o Make-Make, né? Make-Make, não sei se é assim que se pronuncia. O Make-Make também é um chakra no sistema. O Eris, né? O Epic, Orcus e o Plutão. Plutão na ponta dos pés com sua lua. Onde entra, então, por que eu coloquei lá no outro vídeo o Urano como se fosse a cabeça, não é a cabeça do Adam, aquele primordial, que ele ainda é inconsciente, ele não tinha o ser humano físico para representá-lo. Então, ele é o que? Ele está representando a cintura. Percebam isso. Depois nós vamos falar onde é que está o céu do mineral, para o vegetal, para o animal, para o homem. E também tem o do angelical também, né, do divinal. Então a gente vai colocar aqui o Urano na cintura, Netuno nas coxas, também está representado lá. O Raumeia, né? E Meque-Meque, os dois joelhos. Tanto é que o médico vem com o martelinho, pum, tem os reflexos ali, né? Ah, tem Eris, né? Ou Nix, que tá tudo na mitologia, é só estudar, que é noite. Né? O que que é Eris? As panturrilhas. Né? Inclusive ali, a gente se procriava ali na época dos hiperbóreos ligado aos vegetais, tudo mais. As canelas, né, ligada a Orcus, que é o limbo dos clássicos, né, em cima. Então, quer dizer, o limbo, a antessala do Inferus, né, que seria depois Plutão, para terminar. Claro que tem outros planetóides, tudo porque nós temos também abaixo da sola dos pés, inclusive no corpo astral, mais precisamente, temos um bolsão, que é o rabo, né, Kundartigador, rabo do Satanas, que está no homem, não lá fora, num anjo tal, né? E visando que esses anjos também não só
caíram. Como assim caíram? Eles se transformaram em homens. Né? Daí perderam mesmo, né, as asinhas, cujo hoje resíduo ósseo, né, quando materializou esse homem físico, é nos nossos omoplatos. Nossos omoplatos são muito grandes, como os dos pássaros, e não precisava todo esse desperdício ósseo se a gente não tem asas. Eles são muito fortes, tanto é que a gente consegue carregar peso. Eu sou uma pessoa de pequena estatura, eu carrego peso maior que meu. Eu posso pegar um ser humano de 2 metros, se eu quiser. Só para fazer um parâmetro aí para vocês entenderem por quê. E perceba, a sola dos pés está ligado a Plutão. Plutão é um dos planetas mais, vamos dizer, sólidos, para não dizer massivo, porque ele não tem muita massa, ele não é muito grande, é um planetóide, né? Até foi rebaixado, coitado. Né? Plutão, deus dos tártaros, né? Deve estar bem irado. Né? Tenho que fazer piada. Mas daí onde é que fica daí para o mineral inconsciente? O que seria o céu para ele? Para nós é o cosmo lá que nós estamos estudando aqui. Né? A gente quer sair fora do globo. Para o mineral, ele sair debaixo da sola do pé, do chão e parar no estômago. Por isso que tem um signo ligado àquela região que controla o estômago, é o crítico. E estômago é crítico, né? Junto aos intestinos. Nossa, não brinque com eles. É o signo de Virgem. Por isso que é um anjo. Né? Ali é o céu, o anjo do Virgem representa o anjo, o deus do mineral. E um signo da terra, viram que fechou e tal? É, vocês têm que botar essa mente não a funcionar, e sim a se esvaziar para essas coisas entrar. E aí vai fazer todo um sentido. Né? Olha só que coincidência. O signo que está ali, né? O controlador. Então, né, fique feliz, vocês nativos de Virgem, que pelo menos essa utilidade, vocês são o céu do mineral, da terra. Né? Não todo o céu. Né? É um tipo de anjo elemental, que é o arquétipo de Virgem. De Virgo, até inclusive eu gosto de sempre falar que Virgem, né, tem aquele sinalzinho na gramática, em todas as linguagens, quase, acho que as latinas e anglo-saxônicas, as orientais eu não sei, que é vírgula, é o que separa, né, para dar sentido, é ela que controla o sentido de uma frase. Né? E todo signo da Terra ele é controlador mesmo. Né? Como, por exemplo, o clima do nosso planeta Terra, que se chama Terra, ninguém perguntou para ela se ela gosta desse nome. Na verdade, ela é terra, água, fogo, ar e até a caixa, por causa do azul do céu, que a gente não consegue pegar. Ele é meio, né, miragem, quando a gente passa por ele, a gente já não vê mais, daí a gente vê ele embaixo. Quando a gente está embaixo, né, numa superfície, a gente vê a caixa em cima. Quando a gente vai descer, não, vai subir, perdão, a gente vê no mar pensando que é um mar que é azul, não, o mar é verde. Né? O mar está ligado ao etérico. Águas, né? A ectoplasma para os mais espíritas, né? Espíritas, para não dizer espiritualistas, que daí são outra classe de espíritas. Então, o mineral que ele quer, o sonho dele é parar no seu estômago e se distribuir nos seus ossos. O vegetal, o sonho dele também é parar, né, no seu estômago. Para quê? Para parar nos nervos. O animal também se deixa, por isso que ele não, né, não reage quando você sempre caçou ele, né, como espécie humana. Ele também para no seu estômago para subir para o céu dele, que é o seu coração. É se tornar carne humana, sangue. E o homem, o sonho dele é falar. Só que ele fala ao contrário, como Vênus que está sendo preparado. Um dia ele vai voltar para o eixo. Né? O eixo, entre aspas, assim, né? Na brincadeira mesmo que eu estou falando. E o ser humano gosta de falar, o verbo, ele quer voltar para o verbo divino, né? O som do universo, o som das esferas. Ele quer estar lá, por isso que ele manda naves, tudo, mas não consegue com o corpo, porque tem um problema, uma falha aí, porque o próprio corpo físico não atura a fisicalidade. Ele é material e não aguenta os elementos que
que estão nele, só que neles estão filtrados. Até falei dos monte de filtros, né? Cinturão disso, daquilo, do zodíaco e tudo mais. E a própria atmosfera filtra muita coisa que não, para não chegar aqui, né? Raios cósmicos, tudo mais. Então, para esses, esse é o céu, porque eles são inconscientes. Para o homem, o céu é fora. É por isso que a gente, né, tem aquela imagem da viagem astral, né, tem a viagem etérica também, mas ela é meio arriscada, porque teria que tirar a bateria do corpo, né? Então, sabe, aquilo que escola fala de ginas, né? Pegar e depois bota o corpo dentro, tem uma complicação, não sei se só mestre que sabe fazer. Mas mestre velho, não nós mestres novinhos. Somos também. Então toda aquela imagem também do corpo mental, até os espíritas fizeram uma animação muito interessante, que ele vai como um balão amarrado na pedra, que é o corpo, e não pode sair, senão ele fica inconsciente, fica débil mental. Tem alguns que perdem o balão por aí, algumas crianças. Crianças grandes, né? E tudo aquele negócio da expansão da consciência também, que daí é o aura que vai até lá e volta, só que às vezes esquece. Até, por exemplo, quando você tiver um sonho que você esqueceu, perceba, é a mesma coisa. Esse dia me aconteceu. Eu tinha perdido um pedaço de papel, o papel grudou no meu pé. Né? A gente lida com muita cola, goma, né? Fitas. Grudou no meu pé e, poxa, cadê essa etiqueta? Quando eu cheguei em casa, eu vi o papel. Então, quer dizer, eu me esqueci onde é que eu botei. Quando eu cheguei em casa, então, quer dizer, por isso que eu digo para vocês, eu posso estar aqui e eu sonhei com tudo isso aqui que eu estou falando. Eu vou me lembrar agora porque eu achei a etiqueta. Por isso que eu dei esse exemplo chulo lá da minha empresa, né? De como é que funcionam as coisas na correria, a gente se atrapalha. Esses sonhos são muito rápidos, esses causais, que não são astrais nem mentais, né? Você não pensou nem sentiu, mas veio com uma grande sensação de uma grande ideia, mas não sabe o que é. Né? Você encontrou a etiqueta grudada no casaco, grudada em você, e vai se manifestar muito depois, tardiamente, retardatariamente. Então, eu especifiquei toda essa parte aqui. E agora vamos entender por que você não vê o tal do Deus que todo mundo fala, até o ateu na hora da morte, quando ele se diz ateu, ele está aprovando, ele está afirmando que existe Deus, só que ele o nega, né? Eu não quero, não quero, né? É que nem amigo, né? Xinga amigo dizendo que é para ajudar, né? Mas não sabe viver sem um amigo, não sabe viver sozinho. O ser humano ele é sociável, mesmo que ele se diga antissocial. Tudo bem, né? Eu tenho que fazer todo esse preâmbulo assim, demorado, esses rodeios, para você ir encaixando coisa para fazer um sentido na vida prática. Né? Não adianta eu ficar com historinha aqui para você, falando em sânscrito, em inglês e tudo mais eis. Você não vê, eu vou fazer um exemplo. Digamos que eu tenha um microscópio poderosíssimo, sabe? Muito potente, avançadíssimo, em que eu posso olhar para você e eu vou entrando. Eu vou até sua coluna vertebral, o seu interior, a sua medula, e encontro uma célula. Né? Eu vou filmar ela. E ela está ali muito inquieta, né? Cheia de dúvidas, mais dúvidas do que... Né? Eu acho que ela está querendo se tornar o man, né? Mente, e começa a pensar. E ela fala para uma mais ignorante que está passando: oh, eu estou ouvindo uma voz. Ah, parece assim, de vez em quando me dá uma sensação que eu estou dentro de alguma coisa. Eu ouço uma voz, porque eu vejo aqui uma certa neblina, que seria a massa física. Mas ele não distingue o que é, porque ele nunca jamais vai para fora, a não ser que a sua medula vaze. As células do sangue, às vezes, né, por isso que o sangue ele vaza tanto, ele fica apavorado. Né? O que é isso aqui? Um novo mundo. Vamos lá ver. Né? Por isso que existe hemorragia. Né? Brincando é que a gente entende por que acontece as coisas, que a gente acha problema e, na verdade, é o esquema, é o que é. Aí ela, né, com voz de célula, a outra, né, a concorrente, a negacionista, ela fala assim: ó, sua estúpida, é apenas seu cromossoma
fibrilando. Hã? Como assim? Claro, porque o cromossoma não é o coração da célula, né? Temos ali os estômatos, tudo que faz o processo da proteína, diabo A4, como diz aqui no sul, né? Diabo A4, diabo duas vezes pai no 4, quaternário, corpo físico, tem tudo, os 4 elementos, né? É bom se ele se tornasse quinta 4, que daí seria pelo menos elevado. Aí, né, essa célula fica, eu vou esquecer, né? Estão dizendo. E daí outras células estão passando e vão dizer, não, não existe. Não existe isso de corpo físico, você está dentro de alguma coisa. Não existe isso de gente inteligente, né? Gente pensante. E outra, só existe essa dimensão, que é que qual? A segunda. Não existe tridimensionalidade, porque elas não conhecem, não tem como ver. É aquilo do Carl Sagan, né? Carl Sagan ainda fez, né, a Planolândia. Não sei se vocês se lembram. Pesquisem aí que vocês vão achar graça. É um cientista que valeu a pena ter estudado, porque não nos enganou tanto assim. Então, da mesma forma que você não vê o corpo que você está inserido, o corpo cósmico. Uma porque é sutil, né, como o ar. Você pode dizer que você não está dentro da atmosfera porque você não está vendo? Não, você está com o peso do ar. Você sabia que o seu peso não é da sua massa, e sim da quantidade de ar que tem entre você e o espaço circundante que o cobre, fazendo pressão, lhe empurrando para baixo. E a própria gravidade faz dueto com isso. É a mesma coisa em síntese. O peso do ar é a própria gravidade, então colabora. Aí o fogo do interior da Terra que te atrai e o ar, olha o signo do fogo e do ar que se complementam. Tem gente, tem arquétipo, simbolismo e provas das coisas, vai abrindo portais nos seus chakras em todo lado, se você perceber essas coisas. Eu estou falando e você pode trazer muito mais que eu, pode ter certeza, eu confio nisso. Então, a célula, né, não consegue ver e você também não consegue ver. Agora, se você se distanciar, se uma célula for colocada fora, a distância, e ela tiver já desperta, e que célula é essa que eu falei na coluna vertebral? É aquela que te ouviu. Ela começou a te ouvir, percebeu, eu tenho uma voz. Por isso que a gente fala de consciência na matéria, gente. Dependendo de como você muda seu pensamento, seu sentimento, desperta as próprias células. Daí talvez um dia você aproveite, ou se você não aproveitar sua consciência, outra consciência aproveita. Tira da terra isso, reaproveita, se forma de novo, né? Que se utiliza, vira gás, depois volta para alguém interessante, que queira aprender como você aprendeu, né? Eu sempre digo, nosso corpo e nossa alma, não nossa consciência, são restos de qualquer coisa. Pode ser de um psicopata, de minhoca, de porco, pode ser, né, até de um violador, de um saqueador, de qualquer coisa, pode ser de um santo, ok? Um que andou aqui e colaborou com isso aqui. Então, o que mais que a gente pode falar? Então, se você estiver de fora, por isso que a expansão da consciência, você vê o corpo. Daí você vê o seu corpo, isso eu convido nas viagens, né, de graça, tem gente que cobraria um curso desse. Já mostrei como é que é, de todas as formas, você não precisa de mantra, não precisa de nada, só pega, puxa o dedo, pula da cama, sei lá o que você vai fazer, eu simplesmente eu quero, né? Porque quando você quer criar um celular, você quer ir para Machu Picchu, você quer ir para a praia, você quer ir trabalhar, tudo que você quer, tem vontade, não desejo, né? Desidério, quer ficar sentado, ficar assim só sonhando. Você consegue, você sabe disso, quantas coisas você conseguiu com vontade, não com sonho. Né? Persiga seus sonhos, sonho é ficar dormindo. Né? E quando eu falo de desdobramentos, estou falando de que não sonhar, fura a bolha do sonho, não sonhe. Não tenha sonhos na sua vida, tenha realizações, vontade. Então, olha só quanta coisa dá para fazer nesse aspecto, quanta coisa dá para entender. Se vocês não quiserem entender também, é bom, porque é rebeldia, então quer dizer que vocês vão procurar saber mais de que tudo que está aqui sendo dado de graça, e o mais é sempre mais na questão concessional.
Só que a gente está acostumado a ser menos na pequenez dessa estatez que é estar colado na pedra. Paz reverencial a todos.